Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. A gente teve acesso a um material fascinante, o Caderno de Treinamento ESPD 2021. O tema é Metodologias Ativas e Projetos Didáticos. Basicamente, é um material de preparação para o cargo de analista de pedagogia da Assembleia Legislativa de Rondônia. E a nossa missão hoje é desvendar o que esse material, que é focado num concurso de altíssimo nível, pode nos ensinar sobre o futuro da educação. A ideia é extrair os conceitos mais poderosos que servem para qualquer pessoa interessada em como a gente aprende. Exatamente. É bom pensar nisso como um mapa do que há de mais moderno no pensamento pedagógico. É um guia que mostra a direção para a gente sair de um modelo de ensino, vamos dizer, do século XIX e entrar de vez no século XXI. E o foco aqui não é só entender os conceitos, mas identificar as nuances, sabe? Aquelas pequenas diferenças que, como o próprio material do professor Lessa aponta, são exatamente onde as bancas, como a FGV, testam se o candidato realmente domina um assunto. Os detalhes que separam a teoria da prática. Perfeito, é isso. Ok, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. A primeira grande ideia que salta das páginas é a das metodologias ativas. E o autor já começa quebrando um mito. Não se trata de aplicar técnicas divertidas na aula, né? Não mesmo. A mudança é muito mais profunda. A proposta é tirar o aluno daquela posição de paciente, sabe? Aquele que só recebe informação. E transformá-lo em agente, o agente do próprio aprendizado. Isso. E aqui tem um ponto que o material sublinha e que é, assim, crucial. A mudança não é só de método, ela é epistemológica. Opa, epistemológica é uma palavra forte. Me ajuda a traduzir isso. Você quer dizer que não é só mudar uma atividade na sala de aula, mas mudar a nossa crença fundamental sobre o que significa saber alguma coisa? Perfeito, é exatamente isso. Deixa de ser sobre acumular e repetir informações para ser sobre construir conhecimento. As bases teóricas que o autor traz, como o construtivismo e o socio-interacionismo, apontam para isso. O conhecimento não é algo que o professor transmite e o aluno absorve. Ele é construído. Ele é construído na interação, no debate, na resolução de um problema. A mudança é da absorção passiva para a construção ativa de sentido, né? Certo. E para isso não ficar abstrato, o material traz exemplos bem concretos. O primeiro que acho que todo mundo já ouviu falar é a sala de aula invertida, ou Flipped Classroom. Confesso que, para mim, o nome sempre soou um pouco como uma gimmick, uma modinha. Como funciona na prática? Olha, a lógica é bem elegante e inverte o que a gente tradicionalmente faz. Pensa na famosa taxonomia de Bloom, aquela pirâmide do aprendizado. As atividades mais simples, como lembrar e entender um conceito, ficam na base. As mais complexas, como analisar, aplicar, criar, ficam lá no topo. Certo. Na aula tradicional, o professor gasta o tempo dele com a base da pirâmide, explicando a teoria. Na sala de aula invertida, o aluno estuda essa teoria em casa, com vídeos, com textos, e o tempo precioso em sala, junto com o professor, é usado para o topo da pirâmide. Debater, tirar dúvidas complexas, aplicar o conhecimento num projeto. O professor vira um mentor. Exato, não o palestrante. Isso faz todo sentido. Usa-se o tempo junto para o que realmente exige colaboração. E o outro exemplo que o material destaca é a aprendizagem baseada em problemas, a PBL. Sim, e a PBL é ainda mais radical, eu diria. Pensa nela como um episódio de uma série de detetives. Gosto da analogia. Você não começa com uma aula teórica sobre ciência forense. Você começa com o corpo, o crime, o mistério. Esse é o problema, ou o que o material chama de disparador do currículo. O ponto de partida. Isso. A partir daí, os alunos, como detetives, precisam levantar hipóteses, pesquisar, seja em livros, na internet, com especialistas, para coletar as pistas e, no final, apresentar uma solução fundamentada para o caso. A necessidade de resolver o problema é o que move todo o aprendizado. Essa analogia do detetive é ótima, deixa tudo muito mais claro. Então já estabelecemos a filosofia. O aluno é o protagonista. Mas eu consigo imaginar um professor pensando:
Ótimo, mas como eu organizo o caos de 30 protagonistas investigando coisas diferentes ao mesmo tempo? Deve existir um princípio organizador, certo? É para isso que serve a tal da pedagogia de projetos. É exatamente para isso. A pedagogia de projetos, que é baseada nos estudos de um pensador chamado Fernando Hernandes, é a estrutura que dá ordem a esse caos criativo. A ideia central dele é o que ele chama de globalização do saber. Globalização do saber. Em vez de quebrar um tema em pedacinhos, um para aula de história, um para de geografia, um para de matemática, o projeto encara o tema em sua totalidade. E como isso funciona na prática? Então, o autor do caderno explica um conceito-chave aqui, a transposição pedagógica. O conteúdo das disciplinas deixa de ser o objetivo final e vira uma ferramenta. Se o projeto é criar um aplicativo para mapear a coleta de lixo no bairro, os alunos vão precisar de programação, de geografia para entender o mapa, de português para escrever os textos do app e de matemática para analisar os dados. As disciplinas viram ferramentas? Exato. Ferramentas na caixa de ferramentas do aluno para construir algo real. Entendi. O conhecimento ganha um propósito imediato. Isso. E isso nos leva a uma ideia central na teoria da aprendizagem, que é a aprendizagem significativa. Um psicólogo chamado David Ausubel defendia que a gente só aprende de verdade quando consegue conectar uma informação nova a algo que já sabemos, de um jeito que faça sentido pra gente. É o contrário da decoreba, sabe? Totalmente. Quando o aluno entende por que está aprendendo a calcular uma área para construir a horta da escola, por exemplo, o aprendizado se torna significativo. Ele gruda no cérebro. Fantástico. Então temos o aluno ativo usando as disciplinas como ferramentas dentro de projetos com propósito. Mas para isso tudo funcionar, as disciplinas precisam conversar entre si. E isso me leva ao terceiro grande pilar do material, a interdisciplinariedade. A referência citada é a professora Ivane Fazenda, que diz que isso é, antes de tudo, uma postura. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que não é algo que se faz com um formulário ou uma técnica. É uma atitude de humildade e abertura do professor. É reconhecer que o seu campo do saber não dá conta de explicar o mundo sozinho e que ele precisa dialogar com os outros. E é aqui que a gente entra no campo minado preferido das bancas de concurso. A diferença entre multi, inter e transdisciplinariedade. Certo, esse é o momento de pegar o caderno de anotações. Qual é a diferença, então? Vamos usar uma analogia para nunca mais esquecer. A multidisciplinaridade é uma salada de frutas. Você tem banana, maçã e mamão no mesmo prato. Elas estão juntas, mas a banana continua sendo banana e a maçã, maçã. Elas não trocam propriedades. Estão só lado a lado. Exato. Na escola, é quando se escolhe um tema, como água, e o professor de biologia fala do ciclo da água, o de química da molécula H2O e o de geografia dos rios, cada um na sua sala sem conversar. O professor Lessa usa uma metáfora ótima para isso: o efeito caleidoscópio. Vários fragmentos coloridos juntos, mas sem uma conexão real. Ok, a salada de frutas. Entendido. E a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade é um guisado, um cozido. Os ingredientes ainda estão lá. Você consegue ver a cenoura, a batata, a carne, mas eles cozinharam juntos por horas. Trocaram sabores, o caldo ficou mais rico. Um ingrediente modificou o outro. Ah, boa. Na escola, é quando os professores de biologia, química e geografia sentam juntos para planejar um projeto sobre o rio que corta a cidade. Eles definem um problema comum e usam as ferramentas de suas áreas para resolvê-lo juntos. Existe diálogo, cooperação. Guisado. Gostei. E a transdisciplinariedade, então? O que seria? A transdisciplinaridade é um smoothie, uma vitamina. Você bateu a banana, a maçã e o mamão com leite. O resultado é algo completamente novo. Você não consegue mais separar os ingredientes. Eles transcenderam suas naturezas originais para criar uma terceira coisa. No conhecimento é quando se busca uma compreensão unificada da realidade que atravessa as fronteiras das disciplinas. É falar de vida, de consciência, de sustentabilidade de uma forma holística. É o nível mais complexo. Salada, guisado e smoothie. Acho que nunca mais vou esquecer essa diferença.
A teoria parece ótima no papel, mas vamos ver como esses conceitos se comportam sob pressão. O caderno de treinamento é cheio de questões, que são um ótimo teste, né? Vamos pegar a questão 02, sobre interdisciplinaridade. Ela pergunta como esse conceito se caracteriza. Certo. A resposta correta que o gabarito comentado aponta é a alternativa B, promover o diálogo e a cooperação entre as disciplinas em torno de um objeto comum. É a definição perfeita do nosso guisado. Mas o pulo do gato aqui é olhar para o principal distrator, a alternativa A, eliminar as disciplinas curriculares para criar um saber único e indiferenciado. Ah, essa é a pegadinha clássica. Tenta confundir interdisciplinaridade com uma anarquia do conhecimento. Exatamente. E isso não é só um truque de prova. No mundo real, escolas que entendem isso errado tentam criar uma sopa de conhecimento e geralmente falham porque perdem o rigor que as disciplinas específicas fornecem. A interdisciplinaridade não quer matar o especialista em matemática ou o especialista em história. Pelo contrário, ela precisa da expertise deles para que a conversa seja rica, sabe? Claro, o objetivo é o diálogo entre especialistas, não a eliminação da especialidade. Perfeito. Excelente ponto. Vamos para outra, questão 05, que vai direto nessa ferida. A diferença entre multi e inter. A pergunta é direta e a resposta correta, a C, reforça o que a gente acabou de dizer. Na interdisciplinaridade, há uma efetiva reciprocidade e intercâmbio entre as diferentes áreas do saber. A palavra-chave é intercâmbio. O prefixo inter. Exato, inter significa troca, relação. Mas o gabarito do professor Lessa acrescenta um detalhe de ouro que pode ser a chave para outra questão. A condição essencial para a interdisciplinaridade acontecer de fato é o planejamento coletivo dos professores. Ah, então o segredo é a colaboração dos professores antes da aula. Não adianta cada um fazer sua parte isoladamente e esperar que a mágica da conexão aconteça na cabeça do aluno. A colaboração tem que ser intencional e estruturada. Não é algo que um professor heróico consegue fazer sozinho. Precisa ser uma cultura da escola. Faz sentido. E sobre as metodologias em si? A questão 03 testa o conhecimento sobre a sala de aula invertida. Essa é interessante porque a banca testa se o candidato sabe o conceito técnico ou se ele cai numa interpretação literal e até cômica. A resposta correta é a B. O aluno estuda o conteúdo teórico previamente e utiliza o tempo de aula para atividades práticas e debates. As outras opções são absurdas, tipo, os alunos ficam de costas para o quadro para estimular a audição. Não acredito. A banca quer saber, você estudou o conceito ou está tentando adivinhar pelo nome? Certo. Para a gente consolidar tudo, o material tem uma seção de flash memos, que é basicamente um resumo de ouro. Vamos fazer uma rodada rápida para fixar as ideias principais? Manda. Papel do professor na pedagogia de projetos. Mediador e orientador. Ou seja, sai o sábio no palco e entra o guia ao lado, anotado. Próximo. O que é o efeito caleidoscópio na educação? É a fragmentação das matérias, o conhecimento em pedacinhos desconexos. É o principal inimigo da interdisciplinariedade. Metodologia ativa precisa de tecnologia de ponta, de computador, lousa digital. Não necessariamente. A tecnologia pode ajudar, claro, mas a metodologia ativa é, acima de tudo, uma postura pedagógica. Dá para fazer com giz e papel. Boa. Principal referência em interdisciplinariedade no Brasil. Ivane Fazenda. É o nome para associar a ideia de que interdisciplinariedade é uma atitude de troca. E o erro? Qual o papel do erro nessas novas metodologias? Ele deixa de ser um fracasso para ser visto como uma pista. Uma pista para uma nova pergunta, uma nova investigação. É parte essencial do processo. Perfeito. E, por fim, o que o analista de pedagogia da Alero, o público-alvo deste material, deve fomentar? A cultura da inovação e do trabalho coletivo. Exatamente o que a gente falou sobre o planejamento dos professores. E para fechar com chave de ouro, o professor Lessa oferece uma síntese estratégica que é perfeita para levar para a prova. É um esquema mental simples e poderoso. Funciona assim. Multi está para isolamento. Inter está para cooperação. Trans está para unidade. E projetos está para investigação.
Se for para guardar uma única coisa de toda essa nossa conversa, que seja este esquema. Ele resume a lógica por trás de tudo e ajuda a diferenciar os conceitos na hora da pressão. Fantástico. É o tipo de síntese que organiza o pensamento. E como reflexão final, o autor nos deixa uma passagem de Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É uma metáfora poderosa sobre como o aprendizado se fortalece na interação, no diálogo, no desafio mútuo, que é a essência de tudo que a gente discutiu hoje. Uma imagem muito forte, sem dúvida. Mostra que o conhecimento não é um ato solitário. Exato. E isso me deixa com uma última provocação para quem nos ouve, pensando nos nossos próprios estudos, seja para um concurso, para a faculdade ou para a vida, como podemos criar mais oportunidades para essa afiação mútua? Como a gente pode transformar nosso processo de aprendizado, muitas vezes tão solitário, em algo mais parecido com esse guisado colaborativo de ideias? Fica a reflexão. Todo o conteúdo discutido aqui foi extraído do material de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa para o projeto Alero Turbo. Para aprofundar os estudos, não deixem de acompanhar o trabalho do professor e se inscrever em seus canais.